Olá, estamos em mais um episódio do podcast Conexão Daniela. Para você que é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Por favor, se inscreva no canal, ative o sininho para que eu possa comunicar a você de novos episódios, novos assuntos que eu tenho certeza que vão engrandecer o seu currículo de informações. Muito obrigada para quem já está aqui conosco. Hoje vocês vão adorar o conteúdo que tem aqui hoje, gente. É coisa boa realmente e coisa que interessa a todo mundo. Gente, hoje nós vamos falar de tricologia. O que é tricologia? Na verdade, a palavra tricologia vem de trico, que é do grego, que diz cabelo, não é? E logia, que significa estudo. Então, ou seja, é a ciência que estuda os cabelos. Nós sabemos que o cabelo é um componente essencial que o ser humano tem com ele, tanto o homem quanto a mulher, né? Porque o cabelo, na verdade, ele protege o corpo, né? Fora isso, também ele demonstra saúde, tanto física quanto também psicológica, né? Porque você avalia a pessoa muito de acordo com o cabelo dela. Também nós analisamos a questão comportamental da pessoa, cultural, a idade, também através dos cabelos. Então, hoje o cabelo, até por uma questão do estresse que nós estamos vivendo, existem muitas doenças associadas à questão da queda do cabelo. Então, a busca por um profissional qualificado nessa área amplificou, aumentou assim de maneira exponencial. Eu, como cirurgião dentista que atuo na área de estética, vocês sabem, o meu consultório é natural que os pacientes que buscam um sorriso bonito através das lentes de contato e da reabilitação oral, também da harmonização orofacial, falam muito de outras áreas do corpo, é natural. A gente fica lá fuxicando, né, e fofocando. Então, doutora, eu fui no médico tal, porque eu tô fazendo, eu fui no nutrólogo, eu tô com personal fulano de tal, agora eu fui tratar o cabelo. Nesse bate-papo que é natural no consultório, porque quem cuida do sorriso automaticamente busca cuidar de outras áreas do corpo, tem uma consciência maior sobre a saúde, e a gente trabalha também sobre a questão do visagismo, né? É natural que a proporção da face associado às medidas faciais, a projeção dos lábios com relação ao sorriso e também, né, o cabelo que orna tudo isso. Então, é um contexto onde, naturalmente, o cabelo também é um fator relevante para a minha área de atuação. Então, eu estava conversando com uma paciente minha muito querida, já de muitos anos, que é a Kate Roriz, né? A Kate comentou comigo uma vez, falou, Dani, nossa, meu cabelo tá caindo demais, eu achei um médico maravilhoso. E aí a gente conversa, ela falou, nossa, tá nascendo cabelo aqui em mim, o negócio dói, mas é bom demais. Aí eu falei, sério? Ela falou, sério. E eu, na época da pandemia, eu tive, por causa do Covid, uma queda também bem significativa do meu cabelo, né? E aí ela falou, ai, Dani, eu quero te indicar ele. E eu, como sou muito enrolada, ainda não fui no doutor. Mas Mas, vai, né? tô aqui, ele tá falando aqui. Mas hoje, eu tô tendo, assim, o prazer e a alegria de recebê-lo aqui no podcast Conexão Daniela. Doutor Domingos, um prazer incrível te receber aqui. Tá bom. Prazer é meu, que agradeço aí as pessoas que estão escutando a gente aqui. A Kate, né, minha paciente, já tem acho que uns 3, 4 anos. Deu uma sumida, né? Fica passando mais com as assistentes do que comigo, mas tudo bem, né? Os pacientes são assim mesmo, né? Depois que Hum. melhora, eles dão uma Ah, afastada. Aí normal, quando piora, normal. volta. Acho que não é só paciente, todos nós somos assim, né? É O verdade, a ser gente humano, ele é acaba. fadado a alguns vícios, né? É isso aí. Olha, seja muito bem-vindo. O doutor Domingos, pessoal, ele é dermatologista, especialista em terapia capilar, né? Ele, na verdade, vai explicar melhor para nós o trabalho dele, porque ele é o primeiro profissional que vem aqui no podcast, Daniela, que me entrega um currículo deste tamanho. Falei, doutor, fale o seu currículo. A, B, C. O pessoal me manda uma carta, né? Quase, é sério, quase assim, né? Subi a rua e a faculdade era do lado direito, entendeu? Ele não, ele foi bem sucinto mesmo. Então eu fiquei curiosa, eu quero saber da sua história, doutor. Conta pro Você quer saber pessoal tudo? tudo, vamos lá. Então tá tudo. Onde você fez faculdade, aonde você nasceu, sua pós-graduação, por que a escolha por essa área? Vai demorar um Não, pouquinho, pode então. contar. Você é casado, você é solteiro, o que que gosta de fazer? Conta tudo pra gente, a gente tá curioso. Eu fiz faculdade já tem, deixa eu ver, 22 anos, né, que eu formei em medicina.
Porém, antes de fazer medicina, eu fiz odonto, fiz Mentira! veterinária, fiz direito, alguns meses, né? A primeira Até faculdade. decidir o que você Eu queria. passei em veterinária na UFMT, Universidade Federal do Mato Grosso, fiz um ano. Depois eu passei em odonto, na universidade particular que tinha lá. Não fiz, né? Só fiz inscrição, fiquei uma semana. Depois eu passei em direito na USP, que também não cursei, tá? Depois eu resolvi ficar em veterinária mesmo. Fiquei um ano fazendo a medicina veterinária, tranquei e fui tentar medicina. Mas na realidade eu parei a veterinária porque tinha que. Como estava no começo, o FMT, os cachorrinhos a gente tinha que fazer uma eutanásia nos Ah, que cachorrinhos. horror. E aí isso me deixou muito sensibilizado, né? Sei. Você pode falar sobre esse tema aqui, mas é Não, é melhor não. É uma injeção letal e não é muito É. legal. E por que E é que faziam isso? porque como estava começando a faculdade, não tinha os cadáveres, né? Porque todos nós antigamente Ah, estudava em cadáveres a medicina. E os ah, cachorrinhos a mesma coisa. Hoje a medicina são em bonecos, né, que constituem todo o aspecto do corpo humano, até muito melhor que um cadáver, mas antigamente era em cadáver colocado em formol, né? gente, era obrigada a fazer isso com os bichinhos. Ai, Deus Não, me não era livre. obrigado, a faculdade estava começando, não Então, eu tinha. Os entendi. primeiros o faziam. E É. aí eu desisti e, Não, eu também fui tenho. fazer Ah, eu sou apaixonada em animal, eu também não dá Fui conta. fazer medicina, né? Eu passei no Pará, passei em E você é da Vassouras. onde? Eu sou de Cuiabá, Mato Grosso, Que legal. que foi onde eu fiquei. Eu fiz medicina no Rio, aí no sexto ano fazer internato no Santa Marcelina, em São Paulo. Mas andou, hein? Daí eu mudei para São Paulo, fiquei lá. Depois do internato, fiz uma pós-graduação em estética, né? Certo. Aí depois da pós-graduação em estética, eu queria aprender um pouco mais de doenças, fiz dermatologia clínica, foram 3 anos, um desses, um ano em dermatologia infantil. Depois eu fiz dermatologia sanitária, aí depois fui fazer cirurgia, fiz cirurgia dermatológica no ABC, fiquei lá um ano e pouquinho. Depois eu voltei para minha primeira lugar que eu tinha feito dermatologia, onde fiquei dando aula um tempo, uns 6 meses. Aí eu comecei a cirurgia dermatológica no Hospital Ipiranga, que é lá em São Paulo, junto com a Valéria Prete, que é a chefe da Escola Paulista de Medicina, quando eu tomava conta do setor de cirurgia dermatológica. Eu fiquei lá uns 4 anos, era concursado. E aí eu entrei na Unimed, de lá, de São Paulo, e fui fazer gestão. Eu fiz gestão empresarial na FAP, na FGV, e nesse meio termo eu Também fiz. acabei sendo conselheiro da Unimed. Hum, Aí me chamaram naquelas coisas mais políticas para concorrer a alguns cargos. Felizmente, infelizmente, eu aceitei. Acabei ganhando a eleição e fiquei um tempo como conselheiro. E acabei saindo dos serviços que eu era do Estado, como docente, entendi. porque você faz uma coisa ou faz outra, né? Canalizou para aquilo que você achou mais relevante no Isso, já momento. tinha um consultório particular que eu atendia com um colega, particular em alguns convênios. Também Certo. acabei afastando um pouquinho desse consultório para ficar nessa parte do conselho, mas infelizmente a Unimed não foi muito bem das pernas em São Paulo. E acabou que eu tive que me reinventar, né? E Sei. nesse meio termo, tem mais ou menos uns 9 anos, eu fui fazer a tricologia, né? Pós-graduação em tricologia em São Paulo também. E E por depois, que que despertou o interesse por essa área? na dermatologia, a dermatologia é o estudo do cabelo, da pele Uhum. e da unha. Sim, Então lá você já tem um estudo, eu já fazia tratamentos capilares, mas o conjunto, né? sim, Também da pele, da unha, de todas as outras coisas. E acho que foi meio o acaso, né? Apesar que não existe acaso na nossa vida, né? sim. Na realidade, Deus está aí colocando portinhas que elas se abrem e você tem que estar ali para entrar. Ou um Concordo. despertar que acaba te chamando a atenção. Foi mais ou menos isso. Eu acho que eu li alguma coisa, gostava, né? Uhum. Gostava mais de cirurgias. Eu tinha feito cirurgia na parte da cirurgia dermatológica, um ano e pouco. E na cirurgia dermatológica tinha dermabrasão, lipo, otoplastia, um monte de coisa. Inclusive o transplante capilar. Que eu não gostava naquela época porque era uma técnica um pouquinho mais rudimentar. Entendi. Que não me ateve, apesar da insistência, naquela época já de um colega, um amigo meu, mas naquela época não me ateve tanto. E Uhum. acabou
eu fazendo a tricologia, primeiro estudo clínico, sem nada de cirúrgico. Fiquei um ano e pouco fazendo. Aí vi alguns... Mas a parte patológica, no Parte caso. patológica, doenças e tratamentos. Uhum. Aí eu vi a parte cirúrgica, que eu sempre gostei, porque eu já tinha feito cirurgia de dermatologia, e fui atrás. Daí eu fiz um outro no ABC, que aprendi um pouco de cirurgia, fiz alguns fellows fora do país, que naquela época não existia cursos, né? Há 8 anos atrás não tinha como você fazer um curso, uma pós. Hoje tem pós-graduação, tem curso. Se você for na esquina aí, você aprende a fazer qualquer coisa, tanto da harmonização facial, como... Tá triste, Aprende né? assim, aprende... De maneira rasa, né? E Isso. sai Não é que você fazendo. aprende, É isso. você Se perde o diz. medo de fazer e teria que ser o contrário. É verdade. O que eu falo que toda vez que o bom ensino é aquilo que quando você termina você tem o medo de fazer. Sim. Porque você aprofundou tanto que você viu mais as Você complicações. sabe a responsabilidade sobre Isso. aquilo, né? Você vê mais as complicações do que os resultados. E o grande cirurgião, ele aprende... O mais difícil é você falar não. E você só é um cirurgião completo, um médico completo, um descompleto, quando você falar não. Infelizmente, tem alguns casos que é não. Sim. Naquele momento. É, Entendeu? concordo. Mas as pessoas hoje em dia não aceitam E o tá não, tudo né? bem, né? E tá tudo bem, porque é não naquele momento. Né? Com A gente tem que certeza. aprender a receber nãos e valorizar aquilo e ir atrás do sim. Com certeza. E aí eu fui fazer essa parte de transplante e entrei nessa parte de tricologia e transplante tem 8 anos. Estava em São Paulo. Daí um dos colegas da pós que eu fiz de tricologia morava em Anápolis, Goiânia, que é o Dr. Jefferson. Certo. E num desses cursos que a gente fez fora, ele estava no curso e falou: Ó, vou fazer uma cirurgia numa cidade perto do Distrito Federal, eu sou chefe do serviço do hospital, você quer ir comigo, tá? E tinha umas 5, 6 pessoas. Todo mundo falou quero, mas ninguém tomou atitude. Eu peguei o celular, comprei a passagem, falou: Ó, já comprei a passagem, estou indo. Que era na outra semana, peguei o avião, falei pra minha esposa e fui. Aí comecei a vir, uma vez por mês, um final de semana, depois passou por uma semana, 8 dias, 10 dias, 15 dias, fiquei 3 anos indo e vindo, e tem praticamente uns 4 anos que eu mudei para Anápolis, e tem um ano e pouco que nós estamos atendendo em Goiânia também. Aí começou, a vinda para cá, né? E como é que tá achando? O que tá gostando do estado? Gosta de morar em Anápolis? Eu gosto de Anápolis no sentido de você ser uma cidade tranquila, mas para quem vem de São Paulo, não se acostuma com Anápolis, tanto é que eu gosto de muito mais de ficar vindo em Goiânia, entendeu? Sim. São Paulo é uma cidade que, se não fosse o trânsito, seria excelente. Eu também acho, concordo plenamente. Não apenas pelas opções que tem de restaurante, de shopping, nada disso. Tudo, cultura. Mas é a cultura, né? As tudo, pessoas que tem em São Paulo, você aprende muita coisa. Sim. Porque são pessoas que viajaram, viveram o mundo, entendeu? É verdade. E às vezes é muito mais importante você ter um conteúdo interno do que um externo, né? Sem dúvida, concordo plenamente. Porque a harmonização não é só externa. Uma pessoa bonita não é só que você vê no espelho, é aquela que você conversa e consegue ter um... Que te acrescenta em alguma coisa, né? Exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Fala pro pessoal, que às vezes é um termo assim que a gente escuta e tudo, mas defina a tricologia para as pessoas que estão nos assistindo e que às vezes tem pessoas mais simples que têm uma dificuldade no entendimento. Tricologia você resumiu bem, mas basicamente é o estudo do cabelo. Estudo do quê? De tudo do cabelo. Certo. A tricologia não é necessariamente uma especialidade médica, ela não é. A dermatologia que estuda o cabelo subdivide em cabelo. É uma ciência que estuda o cabelo, mas existe tricologia médica, que é mais embasada em doenças. Existe a terapia capilar, que aí, teoricamente, um auxiliar de enfermagem pode fazer. Qualquer pessoa relacionada à área da saúde que não tenha curso superior pode fazer uma terapia capilar, que é mais relacionada ao quê? O cuidado do fio. Então, qual shampoo indicar, o condicionador, loção, um hidratante. Essa pergunta estava lá aquelas na terapias, frente. meu cabelo tem fits, meu cabelo tá opaco, meu cabelo... A terapeuta estuda muito essa questão dos produtos, dos alisantes, muitas vezes trabalha no próprio salão de beleza, ou muitas cabeleireiras fazem curso de terapia. Dentro da sua equipe tem um profissional dessa área também? Lá embaixo, um sobrado, embaixo fica a terapeuta capilar, que faz mais esses cuidados. Porque... A outra coisa, porque eu fui me dedicar única e exclusivamente ao cabelo já tem 8 anos, é porque aquele que tudo sabe não sabe nada, né? Então você foca em algo para você ser o melhor. Se você é bom em... Você pode até ser bom em várias coisas, mas você nunca vai ser o melhor, né? Com certeza. Então eu deixei mais para elas isso.
E existe a tricologia médica que é embasada mais nas doenças. E também existe a tricologia feita por outros profissionais, que daí pode ser enfermeiro, dentista, como tem a harmonização facial, suas vertentes, entendeu? Sim. E tem o transplante capilar, que na tricologia médica, quando você faz uma pós-graduação em tricologia, é apresentado as cirurgias do cabelo, que além do transplante existem outras cirurgias relacionadas ao cabelo, mas não tão a fundo. E aí aquela pessoa que opta faz uma outra pós, um outro curso relacionado ao transplante capilar. O correto seria ser feito dessa maneira. Ah, então quer dizer que é segmentado, não é? Nem todo Então, tricologista faz cirurgia. Não. Tricologia é uma pós-graduação que estuda o cabelo. Aí ele pode não fazer cirurgia. Ah, O dermatologia entendi. o dermatologista estuda o cabelo, mas não Sim, necessariamente ele faz sim, até aí tudo bem, cirurgia. mas assim, eu achava que o tricologista, ele estava muito associado à cirurgia de implante capilar. Então, não, ele pode trabalhar de uma maneira que ele também não engloba essa área. Ele pode fazer sim ou não? Sim, não, ele só pode fazer se souber fazer. Existem cursos de tricologia que não falam Não nada englobam isso. só teoricamente. Entendi, Entendeu? entendi. E também tem o certo, como eu disse, seria fazer uma pós, fazer uma especialização, ser um cirurgião. Mas como a própria harmonização tem aqueles cursos de 2 dias, 3 dias, onde se pseudo aprende a fazer uma arte. Sim, aquela coisa rasa, né, que a gente vê por aí, é verdade. Me fala uma coisa, qual que é a principal busca que o paciente vai ao seu consultório? Qual que é a principal queixa? Falando-se em doenças, a principal queixa é queda de cabelo. Porém, queda de cabelo nem sempre é doença, né? É normal nossos cabelos caírem, é fisiológico. Existe uma troca. O cabelo ele tem 3 fases, que é uma fase anágena, que é uma fase de crescimento, uma fase em catágena, onde ele entra numa morte daquela raiz mais antiga, e uma parte telógena, que é onde ele cai. Então é normal o cabelo cair, que vai vir um novo. Isso é normal. O que não é normal? Cair além disso. Muita gente fala, acima de 100, 150 fios já não é normal. Eu falo que não é bem assim, porque às vezes você tem muito cabelo, você pode cair 200, 300, isso é normal. A outra que tem pouco, caiu 100, 150, já é uma patologia. Entendi. Então, uma coisa que eu aplico é você olhar o cabelo no travesseiro. Você dormiu, olhou no travesseiro, tem mais de 6, 10 fiozinhos no travesseiro, procurar um médico e talvez você esteja com algum problema. Que não é normal ficar cabelo no travesseiro, porque é a parte que você está dormindo, tudo entra em repouso, as células, a nossa pressão, a nossa atividade, então não acontece essa renovação celular. Quando você está andando, você está acordado, você está agitado, seu cabelo está caindo, você vai tomar banho, está caindo, é normal. Então é mais essa questão do travesseiro, ou aí você vai no médico e faz os exames. Existem vários exames que você pode fazer. Teste de puxar o cabelo, fazer uma biópsia, tem vários testes. Mas clinicamente você já consegue definir se é uma doença ou não. Entendi. Então, Em termos de doença de queda de cabelo, o mais comum é o eflúvio telógeno, que é o que você mesmo falou. Eu tive um Covid, caiu o cabelo, mais que o normal. Eu tive uma gestação, caiu o cabelo mais que o normal. Nossa, tá acabando com as minhas perguntas. Eu tô com estresse, cai o gente, cabelo mais que o normal. Ele não deixa, olha aqui, eu tô com as perguntas tudo aqui. Não, Simone, como é que faz? Manda ele ficar quieto. Não, doutor, ele tá adiantando o negócio aqui, gente, olha aqui, você leu o meu questionário aqui, não é possível. Não, eu vou falando. Você falou que podia falar você falou que o currículo tava pequeno. Ai, eu tô aqui com as perguntas, né? Eu faço as perguntas bonitinhas, estudo um pouquinho sobre o assunto, o danado já chega lá na frente. Não, peraí, vamos lá, calma. Ai, tá, vamos lá. Então, o senhor falou já, agora, um dos fatores que leva à queda de cabelo é a genética, não é isso? A genética está relacionado também à queda de cabelo, mas principalmente à alopecia. O que é a diferença? Queda de cabelo é o fio cair, mas a raiz continua íntegra. Alopecia é a alteração da raiz. E algumas doenças que alteram a raiz pode levar a coisas definitivas. E aí entra o transplante capilar. Por exemplo, calvície e alopecia androgenética. Andro de hormônios, genética sim, porque tem um gene, mas diferente de hereditário. Hereditário passa de pai para filho. Sim, sim. Genético tem um gene. Às vezes o pai é cabeludo, o filho é calvo, é careca, porque tem esse gene. Ah, entendi. Então vamos lá. Então vamos voltar lá para eu entender, porque eu sou, né, gente? Apesar que isso é tintura, mas eu nasci loirinha. Vamos lá, vamos voltar. Então quer dizer que quem, na verdade, passa de pai para filho. Ou pode não acontecer. Pode não acontecer. Pode estar lá, mas não se manifestar.
Entendi. Porque às vezes a gente vê numa família, assim, Todos carecas. todo mundo carequinha, né? E às vezes você vê numa família 3 irmãos carecas, 2 e 2 não. Que é o Porque fator, está na lá, verdade, mas é não um teve gene. fator predisponente para aquele gene se manifestar, entendeu? Entendi. Mas aí entra o hormônio também. Aquela androgenética. O que é esse hormônio? É o DHT, que é um derivado de testosterona. Então você imagine o seguinte: Certo, você tem 3 irmãos. Um tá lá, pegou o gene. certo. O pai era careca, ele ficou careca. O outro não tem e não fez nada de errado. O terceiro não tem, porém, ele começou a querer ficar com um corpo mais bonito, ir na academia e começou a fazer uso de hormônios, ou seja, testosterona, para fins estéticos e não fins de saúde. Entendi. E aí houve um aumento muito grande da testosterona, às vezes em exagero, o que desencadeou o aumento desse hormônio DHT, e aí predispôs uma genética que talvez ele não teria se não tivesse feito a injeção de Entendi. testosterona. Então, Então meio tem várias externo, variantes, tem não é uma várias coisa variantes. tão simples, entendeu? Entendi. Mas nesse caso, a alopecia altera a raiz. E nesse caso, quando altera a raiz, aí você precisa fazer um tratamento a longo prazo, ou no caso da alopecia androgenética, a pessoa calva, ela ou é pro resto da vida, então algum tratamento tem que ser feito, e quando se perde a raiz, aí ou é prótese ou transplante capilar, outra coisa, diferente do eflúvio. Eflúvio volta ao normal. Na gestação, você fica grávida, a mulher fica grávida, o cabelo fica bonito por causa dos estrógenos, os androgênios, que fazem aquele cabelo ficar brilhante, mais forte. Depois, se ele diminui, após parto, normalmente com 2, 3 meses, você tem a queda, que seria essa troca, entendeu? Ele ficou muito tempo. Lembra que eu expliquei? O cabelo tem fases. Sim, Então, todo sim. cabelo nosso nasce, morre e cai. Se ele ficou um tempo da gestação por causa do outro hormônio sem cair, isso vai compensar. Aí, pós-gestação, 3, 4 meses, vai cair mais que o normal. Entendi. Normalmente, por uns 6, 8 meses, e depois volta-se ao seu ciclo normal. Entendi. Simone, traz uma água pro doutor, outra pra mim lá pra nós, por favor. Eu acho, gente, isso é muito interessante. E na mulher, doutor, assim, essa questão da alopecia, da queda, a questão do fator hormonal, como o senhor citou no masculino, é mais ou menos parecido? Sim, é mais ou menos parecido, porém, o homem tem muito mais tendência à alopecia androgenética, que é a calvície, a careca. Em torno de 70% dos homens tem essa predisposição. A mulher, em torno de 20%, no máximo 30%. Porém, as mulheres normalmente após os 30, 40 anos. E os homens, você vê hoje em dia, muito mais cedo, já jovens com 20, 21 anos, calvos, né? É verdade, é verdade. Deixa eu Obrigado. ver aqui, gente, eu perguntei. Quais são assim, nesse caso, quais são as terapias ou os tratamentos que normalmente o tricologista oferece para o paciente quando ele tem esse tipo de quadro? Nós estamos falando da queda de cabelo, da alopecia. Normalmente, o paciente, ele vai no consultório, você tem que fazer uma anamnese. Sim. Perguntar, você teve uma gestação, você teve um Covid, você teve uma série de coisas. Então, o primeiro tratamento é o tratamento clínico. Certo. Que é baseado em medicações. Eu tenho só um eflúvio, que é uma queda após gestação. Normalmente você vai passar o quê? Você vai medir aí, ver se ela tem alguma alteração da tireoide, alguma alteração de vitaminas, principalmente o ferro, o zinco, a vitamina D, que pode influenciar nessa queda. E fazer essas correções com vitaminas. Pode associar algum tônico para estimular o crescimento. E fazer algumas terapias coadjuvantes, que aí entra o laser, luz de LED ou a própria mesoterapia. O que é a mesoterapia? Que, na verdade, o nome correto é intradermoterapia, que é a injeção na derme de uma medicação que é a mesma que você acaba tomando, porém ela vai atuar direto na raiz do folículo, potencializando o Na área resultado. facial também, né? Sim, aí potencializa resultados. Esses são os tratamentos básicos. Quando você já tem uma alopecia, aí você tem que diferenciar se é uma alopecia areata, se é uma alopecia androgenética ou se é uma alopecia cicatricial, que são as principais que se tem. Então vamos lá, explica pra gente. Qual que é a diferença? Lembra que a alopecia é o quê? É diferente de eflúvio. Eflúvio, fio. Alopecia, raiz. Alopecia androgenética a gente já explicou. A androgenética é o careca. Alopecia areata é um processo inflamatório que se dá em volta do folículo e essa inflamação impede do fio nascer. E quem produz essa inflamação? O próprio organismo.
Normalmente desencadeado por um estopim emocional. Geralmente um problema sistêmico, no caso. Ele já tinha essa predisposição, porém foi Certo. desencadeado por fator emocional. Ao contrário do que eu falei da androgenética, que ele já tinha predisposição, mas foi desencadeado por fator hormonal. Tomou o esteroide, a bomba veio. Se ele ficar estressado, não interessa, ele não vai ficar careca por ser estressado. Entendi. Tá? Agora, pode surgir uma alopecia areata, que o organismo entende, as células do nosso organismo, que a raiz é um corpo estranho. Ele vai lá e vai tentar destruir. Igual a espondilite anquilosante, artrite reumatoide, essas doenças. Sim. É uma doença autoimune, a alopecia areata. E aí você faz o que de tratamento? É uma inflamação, você vai usar um anti-inflamatório. No caso, o mais usual é o corticoide. Né? Mas aí tem aquelas injeções, Smiles, Like, tem inibidores da JAK, que são medicações mais modernas, que atuam, só que são caríssimas, né? 5, 6, 7, 8 mil reais. Só que com menos efeitos colaterais que o corticoide. Em alguns casos, o governo, para algumas doenças, ou dão, que é a espondilite, a artrite reumatoide, a própria psoríase artropática. No caso da alopecia, não. E algumas farmácias de manipulação hoje estão manipulando esses inibidores da JAK com um preço mais acessível, tipo 400, 300 reais. Que pode ser usado também. Entendi. E normalmente são tratamentos a longo prazo? A alopecia androgenética, igual eu falei, você controla, mas tem que controlar pro resto da vida. A alopecia areata, quando tem resposta, normalmente é uma resposta rápida. Se o paciente... E como é que é a areata? Ele sente normalmente uma coceirinha, alguma coisa, não acontece nada, dorme, às vezes no outro dia já tem uma falha. É muito rápido, né? Um buraquinho. E se não tratar, esse buraquinho vai aumentando, vai ficando a falha, seja no couro cabeludo, seja na barba ou eventualmente até corporal. A corporal, muitas pessoas não percebem, mas muitas vezes teve alopecia areata. Se não tratar, pode acontecer desse processo inflamatório ser tão intenso de realmente atrofiar essa raiz, aí não nasce mais. Entendi. Entendeu? Mas se você tratar rapidamente, a resposta é rápida. Normalmente, umas 3, 4 semanas, começa a repilação. Que bacana. É buscar o profissional na hora certa, né, pessoal? Aos pouquinhos, né? Vai fazendo as terapias, óbvio. Se tem aí um fundo emocional, também passar com alguma terapia, alguma coisa desse tipo, que acaba melhorando e voltando ao normal. Hoje eu acredito que a procura no seu consultório é muito grande associada a isso, né? Porque o fator estresse hoje está complicando a vida nossa, né? Bastante. Muita coisa. E tem a alopecia frontal fibrosante, que essa é uma doença mais recente, surgiu mais na década de 90 para 2000. É uma doença recente que tem até pouco tempo tinha-se pouco conhecimento, muitas pessoas diagnosticadas tardiamente pela falta de conhecimento, que é como se fosse uma alopecia androgenética, porém de ação rápida e imperceptível. Ela, ao contrário da calvície, como é que é a calvície? Normalmente pega uma entrada, vai ficando um pedacinho, vai aumentando. Ela é mais retilínea, ela começa normalmente com perda da sobrancelha, a pessoa não percebe, depois costeleta, depois a região frontal, vai se perdendo, e pode chegar até o lóbulo da orelha, toda a perda. E é muito mais comum em mulheres que em homens. E qual o problema dessa doença? Quando vai no consultório, ela é uma doença cicatricial. Ou seja, ela também tem uma ação semelhante à areata, porém ela causa uma cicatriz permanente. Cicatriz não adianta você... Não adianta, não vai retornar ali. O tratamento nesses casos é para quê? Para evitar o avanço. Onde se perdeu, cicatrizou. Acabou. Podemos fazer o transplante capilar? Sim, porém não damos garantia, porque ela é uma doença autoimune. Pode, mesmo nesse cabelo transplantado... ter uma rejeição. Não rejeição, dá uma pega, mas não se sabe quanto tempo. Pode durar o resto da vida, pode durar 2 anos, 3 anos, 8 meses, e o organismo achar que é o corpo estranho e destruir novamente. Entendeu? Então, o mais importante é se tratar precoce. E muitas vezes você acaba até diagnosticando pelo rosto. Começa com umas papulazinhas bem perláceas, que são brilhantes no rosto. É o primeiro sinal que você tem. Mas é difícil diagnóstico. Pelo rosto não dá pra você saber, né? Interessante. Muito interessante. E virou uma pandemia que é no mundo todo, né? Né? Gente, olha, muito legal, né? A gente imagina assim, né? Agora que você olha o universo do corpo humano, a gente
Você pensa bem, o quanto esse cara teve que estudar para ele entender tudo aquilo que ele está contando para a gente hoje. É um privilégio tê-lo aqui, né? Doutor, fala para mim com relação às outras doenças em si, que são as doenças mais comuns, como a psoríase, a dermatite seborreica. Fala para a gente um pouquinho, para as pessoas entenderem, até porque eu vejo que as pessoas têm uma certa dificuldade de diferenciar uma doença da outra. Diz para mim as mais comuns que o senhor tem trabalhado no consultório e assim, um diagnóstico mais simples, Hum. porque as pessoas também têm um péssimo hábito da automedicação, né? A mais comum que a gente vê no consultório em relação ao couro cabeludo é a caspa, que é a ptiríase, tá? Que são aquelas casquinhas brancas, você passa a mão, sai facilmente. A psoríase também são casquinhas brancas, porém elas lembram uma vela. Sabe quando a vela derrete, gruda? Parece que grudou uma vela, ela não sai só passando a mão. Você tem que machucar para sair aquela casquinha branca. E ao machucar, às vezes forma um orvalho sanguíneo, que é o quê? Pequenos pontinhos de sangue. Isso é uma psoríase do couro cabeludo. São as mais comuns que você tem no consultório. Também tem muita relação com estresse, autoimune. Certo. Mas a caspa é mais comum, é mais fácil de tratar. A psoríase já é mais difícil, já é mais complicada. A psoríase dá no corpo, né? Cotovelo, joelhos, várias outras regiões. Entendi. E essas doenças que o senhor citou aqui, são doenças crônicas? Você consegue um resultado São mais crônicas. efetivo? São Você crônicas. tem que estar A fazendo própria caspa, acompanhamento. que é a dermatite seborreica, aí vem a dermatite seborreica, que é uma vermelhidão com a casquinha que dá no rosto, perto do Uhum. nariz, aqui na borda, no couro cabeludo. O que acontece com essas doenças? Elas pioram com água quente. Elas pioram. Por que água quente? A água quente, quando você toma banho, ela resseca, certo? Certo. O que o organismo vai entender? Que tá seco. Ele vai produzir Mais cedo, mais né? óleo, Uhum. mais Uhum. sebo, mais dermatite seborreica. Viu, gente? Para quem gosta Então, de você moer tem que daquele usar o quê? sapecando. Evitar isso, usar um shampoo adequado. Shampoos muito fortes é para casos extremos. Uma psoríase, uma seborreia mais grave, você até pode usar um shampoo mais agressivo, com ácido salicílico, com alguma coisa esfoliante naquele momento, e depois já entra com mais suave para controlar a oleosidade, e você pode até usar alguns condicionadores próprios para isso. Porque muita gente fala, ah, não, meu cabelo é oleoso, eu não vou usar um condicionador, então usa um bálsamo. O bálsamo capilar, ele produz menos oleosidade, mas ele ajuda o organismo a entender, depois que você usou o shampoo, que aquilo lá está regulado para não produzir mais oleosidade. Mais Então não é tão oleosidade. simples, entendeu? Entendi. E é por isso que a gente tem as terapeutas, porque se você for ficar fazendo cirurgia, aí ficar estudando doença, e estudando cada shampoo novo que tem, você acaba não entregando o melhor em nada. É Entendeu? verdade, é verdade. E elas estão lá para auxiliar. E o mercado, nesse sentido, né, tem a oferecer muita coisa pra Tem gente. uma gama de produtos que Nossa, elas levam lá para a clínica, de shampoos, condicionadores, tônicos, bálsamos e óleozinhos, não sei o que, é um monte. Não, são vários. Aí cada um tem a sua especificidade. é O verdade. que o médico faz? Ó, o diagnóstico desse paciente, dermatite seborreica grave, dermatite seborreica média. Desce, ela vai lá, não, vamos usar esse. E, eventualmente, não se conseguindo resposta, o médico vai lá e tenta atuar, porque ele tem uma gama de coisas de conhecimento que o terapeuta não tem. Então, na verdade, não é você que prescreve Não, a eu medicação. indico, Você faz a prescrição. só que ela vai lá Sim. e vê se tem alguma coisa um pouquinho diferente. Entendi. Isso no caso da seborreia, no caso de doença, não. Porque nós estamos Uma falando de uma coisa fibrosante mais, não tem como. uma coisa mais simples, né? Uhum. Tem algumas crenças que eu gostaria que você desmistificasse. Na verdade, muita coisa você já falou, né? Até quando você já falou sobre a questão da queda que as pessoas têm. Ah, meu Deus, meu cabelo tá caindo demais, vou ficar careca, né? E na verdade tem uma relação. O que a gente faz? A gente tem que lavar muito o cabelo, a gente tem que lavar pouco. Tem gente que quer lavar o cabelo todo dia, né? E já tem pessoas que falam, né, o cascãozinho. Ah, não, se eu lavar demais o cabelo vai estragar. O que você acha que é o equilíbrio? depende do cabelo, né? Hum, Cabelos secos, você lavar muito, você vai acabar ressecando ou mais. Normalmente mulher tem cabelos mais secos, mas pelo menos 2 a 3 vezes por semana, se você não lavar, você vai acabar tendo resíduos que vai prejudicar o cabelo. O homem normalmente tem cabelo mais oleoso e ele teria que lavar todos os dias, mesmo porque o homem não consegue ficar sem lavar, porque produz muita oleosidade. Mas aí a questão, muitas vezes não é usar o shampoo que está no supermercado, que vai tirar aquela oleosidade muito rápido,
Vai deixar seco demais, no outro dia tá mais oleoso ainda. É usar um entendi. shampoo adequado, de boa marca, que aí sim vai controlar a oleosidade, ele vai ter uma sensação de refrescância no cabelo, que o homem gosta, e pode usar todo dia. Entendi. Que o homem usa gel, um monte de coisa. Né? Meninas, hoje eu vou te falar, penteadeira de homem tá pior que de mulher. Ai, ai, ai. Mas vamos lá. Mas sempre foi assim. Antes tinha aqueles creminhos pro cabelo que o homem usava, né? Como é que chamava? Meu pai usava. Sei lá como é que chamava, né? Não, é um Uns tanto de... azulzinhos, parecia um sebo. Ah, é? Eu lembro daquela escovinha de mão, meu avô fazia aquela escovinha. É, mas eles passavam um no creme tipo um cabelo, você sebo, né? lembra? Era um sebo, era um Uma sebo. coisa... Você olhava, era um trem leitoso, branco. Pra mim aquilo era sebo, era óleo com leite. Me fala uma coisa. Você me falou que não é bem a sua área de atuação, né? Que você tem as pessoas que fazem esse trabalho para você. Mas o que você tem achado da indústria com relação aos cabelos, da cosmética, que faz esses produtos, né? Você tem achado, assim, que tem empresas sérias que oferecem Sim, com um bom certeza. Mas tem muito produto? produto, né? Se você for ver, cada empresa produz, sei lá, 25 produtos, 30 pro cabelo. E deve ter das empresas grandes, essas mais conhecidas, Dercos, Eurofarma, a Avisa, um monte, né? La Roche, deve ter umas 8, 9. Das médias deve ter umas 50, das pequenas deve ter umas 1000. Pois Porque é, só mas em Goiás tem aí umas 50 que faz shampoo. é Aí verdade. você vai no salão, tem a marca Cabelo Forte. Você vai no outro salão, tem a marca Cabelo Gritante. Você vai na outra, você tem a marca Barba de Homem Grandão. Tem um monte de shampoo. Mas mesmo essas marcas pequenas, eu testo em mim alguns produtos. Ah, De homem, óbvio, né? É, doutora é uma figura, né? Vocês estão vendo. Tem produtos bons, entendeu? Pois Aí, é. aí entra a terapeuta, que, óbvio, ela tem muito mais tempo que eu de ficar estudando cada gama de 25, 30 produtos de cada empresa que vai lá querer oferecer, porque é bom. Das empresas grandes, normalmente essas mais grandes, elas estão relacionadas muito com a doença, com a patologia, que aí entra mais a parte médica. A gente Uhum. fala da psoríase, de uma dermatite seborreica mais grave, de um shampoo pós-transplante capilar, pré-transplante capilar, para remover mais resíduos. Mas do dia a dia, o que usar para um cabelo seco, cabelo oleoso, cabelo misto, um cabelo loiro, um cabelo que tem químico, cabelo que não tem, tem uma gama de produtos. Aí entra o terapeuta, entendeu? E o que você Mas acha tem muitos produtos E o novos. que você acha dessa coisa errada no cabelo do povo? De muita coisa, É, tem coisa pinta boa e a disso, maioria pinta é ruim, daquilo, ué. que não faz isso. Melhor deixar natural ou tá bonito do jeito que tá? Não, hoje em dia evoluiu muito as pinturas, as tintas. Não é igual antigamente, quando a vovó só usava amônia. Aquilo lá destruiu o cabelo. Hoje não. Hoje existem shampoos, existem Produtos de tonalizantes, existe até qualidade, né? mesmo tinta que grávida usa. É E não mesmo. causa problema, entendeu? Então evoluiu muito. Isso vai. Hoje em dia as grávidas não querem ficar com cabelo branco, não existe isso mais. E evoluiu, os produtos estão mais modernos. É só tomar cuidado e ter um produto de qualidade. Aí o terapeuta indica, ou mesmo um bom cabeleireiro, às vezes consegue indicar um produto que tem menos química, entendeu? Tá, eu sei que não é sua área e tudo, que você tem sua equipe lá, mas você tem algumas sugestões para o pessoal que está em casa, que gostaria de usar um produto, mas não tem grana para usar, às vezes, aquele shampoo, Não, mas é aquela simples, é só linha. você ver. Você olha pelo seu rosto. Seu rosto brilha, seu couro cabeludo brilha. Você tem um cabelo oleoso. É um shampoo para cabelo oleoso, acabou. Com um condicionador para cabelo oleoso. E essa questão de Ele é com muito sal, sem seco. Ele é sal? muito seco aí para cabelo seco. Ele é normal para cabelos normais. Tá, mas vamos lá, A lembra do questão, Neutrox? a questão do sal, aquele negócio, vai arder os olhos. Não vai arder os olhos. Sabe o negócio do shampoo Johnson? O Sei. shampoo Johnson ele é mais agressivo do que os outros shampoos. Mentira. Sim, a única diferença é que ele não arde. O pH dele acaba sendo um pH muito mais agressivo para ele não arder os olhos, porque para ele não arder ele vai acima de 7, né? Do normal do cabelo. Ele fica muito mais básico para não arder. Então ele Entendi. agride muito mais. Só que ele não arde. Então quando usar o shampoo Johnson, criança, óbvio, para não cair nos olhos, mas a criança a gente tem que lembrar que o cabelo dela não é o cabelo definitivo. O cabelo definitivo, ele vai vir depois, então não tem tanto problema. Quando a gente faz o transplante capilar, a gente usa o shampoo Johnson por um período. Porque ele não arde, ele não irrita, mas ele vai ressecando demais também.
Apesar que existem shampoos próprios para isso. Então, o shampoo Johnson, é alguns casos que se usa. Entendi. Os próprios Eu achava bom, oftalmos, lembra que é beleza. oftalmo, ele usa shampoo Johnson para quê? Para limpar o olho. Quando tem o quê? Gordura no olho. Para tirar toda aquela... Higienização, aquela região, sabe né? os cíliozinhos que ficam com Uhum. aquelas, tipo, caspa pregada que não sai de jeito nenhum? Ele passa o óleo Johnson, óbvio, porque não arde, mas sai. Se sai, um Entendi. negócio grudado, porque ele não é fraco. Entendi. Essa questão de suplementação, sugere para as pessoas aí qual suplementação que não precisa ir lá no doutor Domingo, sei lá, a gente consulta. Então, não o deve que é o ser. A essencial gente pro cabelo, parcela, né? você parcela a consulta lá também, doutor? Mas Porque minha deve ser. consulta é bem em conta. Tá bom. É porque se você não for fazer uma cirurgia, entendeu? É, entendi. Não Vocês tem... estão vendo? Olha, eu vou conseguir um desconto para vocês, viu, gente? Vocês me chamem lá depois no Mas pior que não Instagram. é. Eu acho que assim, a medicina, a parte estética, eu acho que ficou com essa questão muito do glamour, da questão financeira, do dinheiro. A pessoa às vezes olha o médico, se me olhar, vai achar que minha consulta é um absurdo. Mas não é. Na verdade, você tem que vender uma imagem do que você gosta. Eu gosto de me vestir bem, eu gosto de me cuidar e gosto de me sentir bem. Eu te entendo. Mas eu gosto de ajudar as pessoas. Entendeu? te Quem entendo, eu faz brinco. medicina, pelo menos antigamente, fazia porque gostava. Porque gostava. A odonto também acredito que eu era assim. Sim, sim. Hoje, não sei o que aconteceu nos últimos 20 anos, principalmente nos 10 anos, as pessoas começaram a fazer as coisas sem saber o que quer. É mais uma questão influenciada pelos pais, influenciadas, mas você vê muita gente falando, não, eu não vou fazer isso porque isso aqui não vai dar dinheiro. Não existe isso. Tudo que você faz com Faz amor, se bem. dedica, dá dinheiro. Dá dinheiro. Eu garanto que essa empresa aqui que tá fazendo o podcast tão bem feito assim, eles ganham dinheiro. Não ganha, mocinho, que você tá aí, ó. Olha lá. Esses microfoninhos vermelhos é muito mais caro do que ir lá fazer uma terapia comigo. Nossa, gente, olha, danado, vocês viram? Mas você tá certo, você sabe que no meu consultório acontece a mesma coisa, né? As pessoas têm aquela imagem, né? De que você tem um valor a mais e tudo. Mas na É o verdade, valor assim, justo, né? É o valor Você justo. tirou da minha boca, né? É o valor justo. Mas Se o que a gente o que estuda mais, se dedica mais, monta uma infraestrutura melhor, não é? Porque querendo ou não, é igual eu brinco, né, gente? Se você vai alugar um consultório desse tamanhozinho, não é? É proporcional o que você vai pagar de imposto, quantidade de funcionários. sem contar que os cursos, você viu tanto? Não, a Você falou que o currículo era formação. pequeno, mas eu fiquei 20 Nossa minutos. Senhora. Eu tenho um videozinho aqui, Mais até o de meu quanto que a gente assistente tava gasta, né? mostrando. Ai, doutor, o que é isso? Eu tava jogando no chão do consultório, espalhando. Era diploma, encheu toda a sala, virou corredor, parou no outro, deve ter uns 500 diplomas. E bom demais, né? Então, assim, é isso mas aí. eu não mostro aí. Se pegar no Instagram, tem lá um videozinho lá, o último, mais escondidinho é esse. Mas eu acho que é esse o valor que nós, profissionais, sabemos que o paciente tem que dar pra gente, não é? Que é igual você falou, assim, o doutor tá todo bonitão, a gente tem que estar ali também apresentável, principalmente porque a gente vende estética, qualidade de vida, você não vai chegar com aquela cara de tá tudo acabado, né? Você não vai alegrar ninguém, nem vai estimular ninguém a fazer alguma coisa. Mas o mais importante realmente é o que a gente se preparou para estar ali, para oferecer o melhor, não é? Exatamente. Porque não adianta, você atrai o cliente, mas você não mantém ele. Eu acho o seguinte, a pessoa vai Você até vira uma você, mas se fraude, você né? não for bom, você não se sustenta. É uma fraude. E as pessoas, infelizmente, elas gostam de ser enganadas ultimamente, né? Infelizmente acontece. Mas Mas voltando Mas gira, ali, né? Gira, né? Ela Gira, vai não, ali, ela é volta. enganada e acaba voltando. É natural. Mas voltando, Mas o eu que é vou pedir essencial? desconto mesmo assim, tá, Não, gente? pode pedir, ué, não tem. Volta lá, É bem mais doutor. barato que o microfone Doutora, do você não... moço. Ó, gente, eu fui pedir, agora eu tenho que aprender. Não, Pedir uva um eu negócio. posso. Então, pelo amor de Deus, come a uva. Tomate. Então, ó, a flor não, tira. Não, a Aqui tem flor faz não, mal. a flor é da Simone. Aqui também tem. Então, tem que comer alguma coisa. Então, matei de Aí, ó, vergonha. esse aqui é bom. Então, como é que chama esse negócio? Esqueci o nome. É damasco, né? Damasco. Pronto, Damasco. Continua. O que nós estamos falando? Esqueci. Eu não falei que aqui ganhava bem, ó. Tem até damasco. Meu filho, isso aqui fui eu. Ah, foi você? Ué, Então você que vai dar desconto no consultório pra mim, não sou eu que vou dar pra você. Na hora, não, sua consulta é gratuita, você acha? Cliente VIP, Plus, Master. Voltando ao cabelo, o que é essencial? Ferro, Vamos lá. sempre é essencial pro cabelo. Silício vem do enxofre, mas ele tem derivados. Nós vamos anotar isso pra Se vocês, você for tá, colocar, gente? às vezes você vai comprar aquela formulinha. A maioria é silício, porque o silício é mais barato. Porém, o silício, como ele é derivado do enxofre, ele pode agredir um pouquinho o estômago. E aí tem o ex-nutrimente.
o artrocolim, que às vezes tem aqueles que você compra em balcão, tá escrito lá, artrocolim, silício e exnutrimente. O artrocolim e o exnutrimente são melhores, o melhor exnutrimente, porque são silícios capsulados que eles vão se dissolver mais lá na frente, então não vai agredir muito o estômago. Certo. Mas o silício é a mesma função. A queratina ajuda na queratina. A queratina serve para cabelo, para unha, Uhum. para tudo. Vitamina D é essencial, vitamina A. Então, basicamente, são esses ingredientes que a gente coloca, entendeu? Certo. É óbvio que você acrescenta mais outras coisas, dependendo da patologia que ele tiver. Dependendo do quadro de cada paciente. Coloca uma né? peridoxina, que é derivada de uma vitamina B, e vai Entendi. colocando várias coisinhas. Entendeu? Entendi. Mas, basicamente, é ferro, zinco, silício, Entendi. vitamina D. E a questão da alimentação? O que você acha que interfere? O que é Pra bom? O que é tudo, prejudicial? Pele, cabelo e unha, o principal é água, né? É a hidratação. Refrigerante não é água. Suco não é água. Água é água. Água é isso que a doutora tá tomando, que a gente toma. É H2O. É límpido, indolor não, inodoro e insípido. Insípido. Você não sente gosto de nada. Isso é água, verdade. tá? É o principal. E uma alimentação saudável. Se você for pegar aqui nas frutas, tem basicamente todos os nutrientes que você precisa, né? Aqui vai ter a vitamina D, vai ter a vitamina B, vai ter o ferro, vai ter o zinco. Normalmente frutas mais vermelhas, mais escuras, tem mais zinco, tem mais ferro. As mais clarinhas tem mais vitamina D. As cítricas tem mais vitamina C. Então, uma alimentação saudável é o suficiente. Basicamente. Mas a alimentação saudável precisa ser cara, não. Arroz, feijão, carne e uma é fruta mais saudável. barata e água já é saudável. O problema é que as pessoas trocam por sanduíche caro, troca por um monte de pasteurizado caro e acha que é saudável caro. Não é. E a questão de maus hábitos? O que você considera um mau hábito nessa questão? De alimentação, Não, de tudo. pro Por exemplo, cabelo. o cabelo. Banho quente em excesso, Sim. tá? Eu acho que é um mau hábito. O cigarro é prejudicial tanto para a pele quanto pro cabelo, tá? Certo. E as químicas, né? Mas aí é o que eu falei. Existem químicas hoje mais leves, mas ainda continuam químicas agressivas, que usam derivados de formol. Isso é o que mais prejudica o cabelo. E tomar muito cuidado com... Tudo bem que tem muita mulher que usa apliques, usa eu os ia chegar artistas, aí. aquelas coisas. Hum. Eu tenho até uma cliente que da vitrine da mulher, que é minha cliente, minha amiga. Quando você é um artista, uma mulher que precisa ir numa festa, em algum lugar, nada contra você usar. Hoje em dia existem apliques, laces, com tecnologias mais modernas, menos pesados, com, em vez de ser tic-tac, uma cola mais especial, que agride menos, que não agride tanto. Não agredir tanto não significa que não Não vai agrida um agredir. pouco. Uhum. Ah, mas eu quero usar, eu sou um artista, eu quero ir numa festa bonita. Ok, use, mas não De uma maneira permanentemente. temporária, né? Uhum. Entendeu? Porque se você usar isso de maneira permanentemente, ele agride tanto quanto um formal. É, né? O que leva a uma outra alopecia, que é a alopecia de tração. Que também, se você ficar puxando o cabelo, que é tricotilomania, que é uma mania que as pessoas têm que ficar puxando, você acaba podendo ter uma alopecia de tração, que também vira uma alopecia cicatricial a longo prazo. E aí não nasce cabelo. Minha mãe fala muito pra mim, vê se isso aí é mito. Para de prender o cabelo, que o cabelo vai cair mais. Então, depende da hora que você vai prender o cabelo. Se você tiver de pé, cabelo seco, prender o cabelo, não tem problema nenhum. Agora, você tá deitado, cabelo molhado, vai tracionar. Alopecia de Entendi. tração. Entendi. Ai, graças a Deus ele tá comendo alguma coisa, gente, que eu tava ficando aqui apavorada já, né? Já perguntei isso aqui, já Mas perguntei. tem muita coisa pra comer aqui. Tá bom. A única coisa que eu não como é o queijo. Então deixa que a gente come. Minha mãe adora, lá pra minha mãe também. Apesar que minha mãe também tem problema, não pode comer não, mas ela come sem poder mesmo. Tem gente que usa a expressão assim: nossa senhora, eu tô tão estressado que meu cabelo tá cada dia mais branco. Uhum. Isso procede? O cabelo branco, ele aparece também pela genética. Meu cabelo é grisalho, começou a ficar branco mais cedo, do meu pai também. E pelos fatores oxidantes. O que é isso, oxidação? Sol em excesso, química em excesso e estresse em excesso. São 3 fatores que podem fazer o cabelo ficar numa canície, ou seja, esbranquiçar mais rapidamente. Gente, eu não sabia que o sol Tudo que é interferia oxidativo. isso. Mas várias coisas. Se você toma muito sol, alimentação errada, fuma e tem estresse,
Isso aumenta processos oxidativos que vão retirar a melanina do seu cabelo. Mas óbvio que o principal fator é o genético. Toda a família tem um cabelo preto. É mais raro. Mas se você lembrar da história, aquela rainha da França que foi guilhotinada. Como é que ela chamava mesmo? Ai, gente, tô querendo lembrar. Aí, ele tem que saber, ele é novinho, como é que chama? Ah, capaz. Faltou essa aula de A da história. guilhotina, da França. É Maria Maria Antonieta? Maria Antonieta, eu acho. Acho que foi Maria Antonieta. Se não foi, erramos juntos, tá ótimo. Maria alguma coisa. Ela ficou com cabelo branco antes de ser decapitada, né? De uma noite pro dia. Pelo estresse tão intenso, né? Ocasionado pelo estresse oxidativo. Mas aí foi um extremo. Ela dormiu com o cabelo preto e antes de ser guilhotinada, acordou com o cabelo branco. Olha que interessante, gente. Então, realmente acontece mesmo, né? Tem fundamento. Olha só, né? Se você olha para uma pessoa, né, é natural. Por exemplo, eu mexo com dente, né? Então, assim, eu não vou ser indiscreta, mas eu olho a pessoa e falo, nossa, que sorriso bonito. Então, eu sei quais são os fatores que eu julgo e analiso aquele sorriso para eu poder dizer que ele é bonito. Mesma coisa quando eu vou analisar uma face, né? Um padrão facial. Eu falo, aquela pessoa tá bem. Porque, na verdade, quando você faz a análise facial do paciente, independente do quadro de idade, você vai ver ele bem em períodos e fases diferentes, né? Você não vai querer ficar bonito nos 50 com o mesmo rosto dos 20. Isso é impossível, né? Isso é impossível. E chega a ser ridículo quando as pessoas tentam, né? Esse tipo de coisa. Mas é a beleza de caridade. Mas com relação ao cabelo, como que você olha e fala, nossa, que cabelo bonito? O que você julga ali? O cabelo basicamente é igual ao do rosto, né? Cada rosto tem um tipo de cabelo. A gente fala que o cabelo vai se formar realmente a partir dos 24 anos. Tanto é que quando a gente vai fazer o transplante capilar em pacientes mais jovens, é bem mais complicado, porque a gente não sabe ainda qual que seria a forma desse cabelo. Por exemplo, um caucasiano, que são as pessoas de pele mais branca, normalmente eles têm entradas maiores. O cabelo negroide, normalmente ele tem entradas menores e mais reta. Um cabelo de japonês ou oriental, normalmente é um cabelo mais liso que não tem entradas tanto. Então você vai avaliando essas coisas para ver o que é o natural e o que não é, o que é belo de acordo com as características da pessoa. Entendi. Mas normalmente, a partir dos 24 anos, eu olho o quê? Se tem volume, diâmetro, se é um cabelo que tem brilho. Aí você vê se é um cabelo bonito ou não. Eu também. Na minha opinião, o cabelo e as tem proporções aspecto áureas, de saúde, né? Isso, aspecto de saúde. A proporção áurea. Tecnicamente tem o algumas. visagismo, né? Visagismo. Que Proporções áureas que você vê. Tá de acordo com o mento, com o nariz grabela a região de início dos cabelos. Ok, então um cabelo que tá saudável. Não, tá um pouquinho mais para cima, mas ele tem 40, 50 anos, é plausível, é normal. É proporcional, porque o nosso né? cabelo vai avançando. O do homem, ele tem um avanço ascendente, que são as entradas, ou seja, ele vai para cá. A mulher vai mais perdendo volume, porque o cabelo da mulher é descendente. Tanto é que você vê que o seu cabelo, ele vai para baixo, ele faz isso. O do homem, ele sempre vai para cima. Mas é o normal. E muitas vezes, quando as pessoas chegam no consultório, muito cabelo, né, véio? inclusive homens, às vezes eles querem ter cabelo de mulher. Porque eles querem ter um cabelo reto ou um cabelo que desce. Cabelo que desce demais, descendente para baixo, é feminino. O homem tem um cabelo masculino. Mesmo o jovem ali, ele tem, ó, tá vendo? Apesar que o dele tá com uma calvície já, né? Mas não foi um bom exemplo, desculpa, amigo. Não foi um bom exemplo, não, que ele já tá calvo. Mas então tá. Mas eu tenho. Eu tenho uma ascendência, entendeu? Se você for ver. Tem uma ascendência porque eu já tô com uma certa idade, né? Que é normal. Não tem como, né? Mas não é feio. O belo é você seguir os padrões normais do ser humano. Qual que você considera o cabelo mais difícil de tratar? Pra cirurgia ou de tratamento? Tratamento em si. Tipo assim, o crespo, o liso. O crespo, né? O crespo é mais difícil, né? Tanto para cirurgicamente como para tratamento, né? Certo. Agora vamos falar da parte cirúrgica, né? Que o pessoal tem muita curiosidade e tudo. Como é que funciona a cirurgia? Quem tem indicação? Existem pessoas que não têm indicação? Como é que funciona? A única indicação que não se tem é quando não se tem cabelo para se doar. Porque o transplante capilar, ele é o quê?
Autógeno. autógeno. Ele é da própria pessoa, Da própria pessoa. tá? Você Uhum. tira o cabelo das regiões que não tem o gene da calvície, que normalmente é a região occipital, a parte de trás e laterais, e o transporta para a região que está calva. Algumas pessoas estão num grau de calvície tão grande que essa quantidade de cabelo a ser fornecida é muito pouco. Então não vale a pena fazer o transplante capilar. Ou Ah, pacientes muito jovens que o querem fazer por estética. Por exemplo, um paciente de 17 anos fazer transplante capilar por estética não tem sentido. Lembra que eu falei que normalmente se forma a partir dos a 24 partir anos? A dos gente nem sabe 24. como é que vai chegar a O esse que vai ponto. virar esse cabelo, Já né? operamos paciente com 21, 22 anos? Sim. Está próximo de 24, mas aí com mais parcimônia, um transplante menor, com mais cuidado. Não que não se faça até em criança transplante capilar. Faz. Um acidente. É muito comum no Pará scalps, que é o quê? Eles usam aqueles barcos e encostam as crianças, o cabelão, no motor, puxa, fica sem um Nossa Senhora. pedaço. Meu Se Deus. faz transplante, mas é diferente sim. Porque se você colocar nesse cabelo dessa região que não cai, imagine que perdeu aqui, você vai colocar um cabelo que não vai cair nunca mais. Certo. E as outras regiões vão caindo, não vai ficar estranho? Vai. Então, nesses casos, você tira da região que pode cair. Que aí, se ele for calvo, vai cair. Se ele não for, quando for adulto, não vai ser nada, entendeu? Entendi. Olha que interessante, gente. Tá, digamos que eu não tenho nada, não tem como tirar da cabeça. Da onde eu posso tirar? Se você não tem nada, todo mundo tem um pouco. É, mas Você não é o não é o suficiente. suficiente, você pode tirar de qualquer parte do corpo, teoricamente. Porém, diminui-se a pega. O que que é isso? Normalmente, a eficácia, se você retirar dessas regiões que eu falei, lateral e a parte de trás, acima da nuca, você tem aí um índice de quase 97% de eficácia. Entendi. É considerado um índice perfeito. Pela região, né? 97%. Uhum. Quando você tira da barba, você já tem uma perda maior, em torno de 20%. Quando você vai descendo, vai perdendo-se mais. E desce bastante, doutor? Pode descer Então, bastante? normalmente eu faço de barba e de tórax. Ah, Que eu tá ainda certo. acho, eu ainda prefiro do tórax, por quê? Porque o tórax ele tem um cabelo mais próximo do que a gente Ah, tem no couro porque cabeludo. tem homem que tem pouca cabelo aqui, mas A tem barba muito pelo, tem muito né? grosso o cabelo, é grosso. Ah, E muitas pessoas têm o aquela tipo de barba cabelo, né? mais curva, grosso, aí você põe, fica parecendo um pudo. Fica muito estranho, então não se faz. E quando a gente faz, Faz acontece selagem. isso. Aí faz selagem, gente, né? Mas aí só faz como? Pelos corporais, terço posterior, na frente, região frontal e hairline, nunca usar. Porque você tem que usar os pelos mais perfeitos possível. Por quê? Entendi. Qual que é a moldura do rosto? É a sua frente. É É a hairline, verdade. a moldura do rosto é a região frontal. Então ali tem que ser o melhor O maior fio de pelo qualidade. possível, né? E as outras partes você pode mesclar. Normalmente a gente usa até 30% de pelos corporais na região médio posterior. Entendi. E tem que analisar o tipo de pelo. Por exemplo, transplante de sobrancelha. Muitas vezes o cabelo é grosso, o cabelo do tórax sendo mais fininho, você pode até usar, que vai ficar melhor do que o cabelo do próprio couro cabeludo. Lembrando que a fase e a anágena são diferentes de crescimento. Então aqui cresce muito mais lento do que o da... Da sobrancelha. Muito mais rápido que o da sobrancelha. Olha só E que aqui legal. já é intermediário. Quando você transplanta aqui, a pessoa tem que ficar parando a cada 12 dias. Meu Deus. Quando você transplanta já do tórax, já demora um pouquinho mais. Muito interessante, né? Aí você tem que fazer tudo, analisar todo o aspecto. Cabelo branco, preto. Ah, tem uma região que eu vou tirar que só tem cabelo branco. E aquele só tem cabelo preto. Ele vai ficar com uma canice, né? Estranho. Então tem que. Então o transplante capilar não é você pegar cabelo e transplantar, igual muita gente fala. Não, Eu vou não. pelo preço. Não, Tudo que é não, barato não, sai caro. não. Você tem que fazer um planejamento, um estudo do caso, né? Pra saber, pra ter um bom E resultado. muito desses estudos é experiência. Sim. E nem sempre o que tá no livro dá certo. Não, a E você casuística só aprende fazendo. Eu falo E que a a gente já casuística é fez- essencial, né? Acho que lá uns 3, mais de 3 mil, quase 3.500 transplantes capilares. Olha que bacana. Só de transplante. Olha que bacana. E é uma cirurgia, como é que funciona a cirurgia? O paciente, ele é sedado, anestesia geral, como é que é? Então, anestesia geral não se faz, mas pode-se fazer sedação com propofol. Tá? Certo. A gente raramente usa esse tipo de anestesia, não vejo necessidade, a não ser um paciente que tem
muito ansioso, ou tem algum problema cardíaco, alguma coisa aí que realmente precisa de uma sedação, a presença do anestesista lá full time. Tem essa opção na clínica. Eventualmente a gente usa algum gás só para tranquilizar, mas o que é o normal, 95% dos casos. Faz-se a anamnese, um dos médicos que trabalha na clínica é psiquiatra, dá alguma medicação para relaxar o paciente. Certo. Posteriormente, quando raspa, conversa, faz a medida de pressão, desenha-se o cabelo, faz todos aqueles cálculos, passou os 30, 40 minutos. Ao ir para o centro cirúrgico, ele já está mais calmo, faz esses bloqueios igual de dentista, é óbvio que aqui na região occipital, e se for aqui nos ramos, né, que for nos da região frontal, e depois uma anestesia local tumescente. O que é tumescente? Ao invés de ser pura, mistura-se um pouquinho de soro para ficar mais diluída. Para diluir melhor. E não ter os efeitos colaterais, não ter tanto problema. E também, como é móvel. É muito móvel a pele. E a gente usa um extrator para extrair, que é o aparelho de extração. Ele é como se fosse uma broquinha. Se tiver mole, imagine um aparelhinho. Igual vocês usam broca. É que mole, balançando. Vai pegar a raiz do folículo. Então o soro expande e deixa durinho para olha que legal. E aí existem uma série de outros aparelhos que usam. Existem aparelhos mais modernos, a gente usa. E você tem alguma coisa lá no seu Instagram que mostra assim para as pessoas verem? Tem, no Instagram gente, eu vou colocar o Instagram do doutor aqui, vocês entrem lá. Olha, gente, eu acredito assim, a gente precisava ter uns 3 podcasts para ele contar todo o trabalho dele, que realmente é um trabalho muito interessante, né? E que eu percebi realmente a importância de ter um bom profissional, viu? Eu não é à toa que eu escolhi ele aqui, ele foi muito bem recomendado, ele hoje é referência no estado, eu acredito que no país, né? É um cara que vem crescendo muito e com certeza pelo mérito profissional. E a gente vê que realmente é um processo sério, né, doutor? Sim, não é uma vandalização como tudo, já aconteceu com a harmonização facial. Não, o próprio história que teve agora, né? Peeling de fenol, que teve Nossa senhora, não fala não. E se vocês forem ver, já teve 4 óbitos por transplante capilar. É óbvio que não aqui, mas já teve por descuido, descaso. Pessoas despreparadas que não sabiam retirar, ficavam lá 13, 14 horas com o paciente, sendo que uma cirurgia limpa tem que ser 7, 8 horas no máximo. Né? É verdade. E a recuperação? Do transplante capilar? Sim. O grande problema que fez essa vulgarização do transplante capilar é a pessoa achar que transplante capilar é igual ao Botox. Não é. Tá? É uma cirurgia. Porém, o que eu falo é o seguinte, ela não tem tantas complicações. Por isso que as pessoas vulgarizaram. Complicações graves, tá? Mas ela tem muitas complicações estéticas. O mais comum é o cabelo ficar torto, o cabelo ficar feio, ficar irregular. E tem que lembrar o quê? Esse cabelo transplantado, ele não sai. O Botox sai em quanto tempo? 4 meses. 4 meses. E se ficar ruim o Botox e não saísse nunca mais? Nossa senhora, Deus me livre, né, gente? Então, o grande problema do transplante capilar é o problema estético. Aí você tem que ir lá tirar. Quando tira, fica cicatriz. Aí você tem que colocar um outro para tampar a cicatriz. Então, o maior problema é o problema estético. É óbvio que tem alguns problemas quando a pessoa é muito ruim mesmo, aí pode dar necrose, contaminação, né? Uma série de coisas, ou até mesmo óbito. Qualquer cirurgia plástica está fadada ao último episódio, que é muito raro, quase, mas está fadado a isso. Mas e o transplante capilar é uma cirurgia plástica. Qualquer procedimento que seja invasivo, né? Sim, é que as pessoas colocam como se não fosse, porque teoricamente banaliza, né? Tentando mostrar que pode ser feito num consultório. Até para atrair o público, né? Isso é muito perigoso. Muito, muito, muito perigoso. Olha, gente, eu vejo aqui no podcast, eu procuro conscientizar vocês justamente da responsabilidade em buscar um bom profissional. Porque o que a gente vê muito no mercado é assim, mas o fulano fez isso. Mas você foi pelas próprias pernas, não é? As pessoas hoje, elas são bem informadas. O Instagram tá aí, você vai lá, até o chat GPT, se você pesquisar lá, ele vai te dar informações do que é certo, do que é errado. E então, muitas vezes, você não foi aliciado, não. Você foi consciente. Então, vamos dividir a responsabilidade também e saber que você, sim, também pode escolher um bom profissional. Não é? Eu até falei no meu Instagram que tomar cuidado com o Instagram também. Sim. Eu fiz um videozinho que eu tava com uma roupa um pouquinho diferente no centro cirúrgico. E depois eu fiz uma outra que era o
um pouquinho mais bonita. E mostrei, não é para você ver o que tá bonito, é para você ver resultado. Então, onde você procura um bom profissional? Resultado que ele entrega. Ah, eu conheço, Claro. fulano fez, ficou bom, foi tudo certo. Pesquisar Sim, quem já o sim. fez. Esse é o primeiro. Olha o histórico do profissional, Segundo, né? como é que você olha o histórico? Instagram mente. É verdade. Quem põe conteúdo aqui? A própria pessoa ou um site pago pela... Um site não, uma agência paga pela pessoa. Se a Sim, pessoa chegar e falar, põe aí que eu sou PhD, pós-doutorado em Harvard. A pessoa vai colocar. aceita tudo, Aceita né? tudo. Agora, se você ir lá no Conselho Federal de Medicina, no Conselho de Sim, Odontologia, na sim. Sociedade Brasileira de Dermatologia, na Sociedade Brasileira de Cirurgia, pesquisar o nome desse Desse profissional, né? no caso, transplante capilar é a BCRC, Associação Brasileira de Cirurgia de Restauração Capilar. É a maior e a principal associação que tem, existe há muito tempo, foi a que iniciou toda essa questão do transplante capilar no Brasil. Os primórdios do transplante capilar no mundo começaram por grandes fluentes da associação. E lá só é aceito ou cirurgião plástico ou dermatologista com título de especialista, experiência, uma série de coisas. Então, pelo menos uma coisa, teoricamente, o básico bem feito, ele vai saber te Ele entregar. vai saber te entregar, né? E também a É que as questão pessoas moral, não querem né? pesquisar, né? Ela olha no Instagram e fala, não. o doutor ali tá arrumada, tá bonitinha, achei bonito esse Atende o dente, fulano, atende o atende o Beltrano, ciclano né? famoso, eu que vou lá. É verdade, Não é custa nada verdade. você fazer uma pesquisa. Pega, Sim, liga, ó, sim. tem CRM, tem especialista. Ele, especialidade é o quê? É. Tá, mas ele é especialista mesmo E ou outra não é? coisa, a questão a gente acha que não, mas eu valido muito boca a boca, né? Quem foi lá? Deu certo, né? Eu acho que, querendo ou não, as pessoas falam, a internet é importante? É a nossa vitrine hoje, né? Querendo ou não, é ali que a gente pode se expor profissionalmente. Mas o mais interessante é igual a Kate me falou. Ó, convida ele é um ótimo profissional. Então, quer dizer, você está aqui hoje através de uma indicação de uma paciente minha. Isso. A gente E tem eu que ser acho que é garota assim. propaganda das empresas, mas tem Sim, que ter sim. conteúdo também, né? Sim, com certeza, com certeza. Doutor, foi uma alegria te receber aqui. Você Obrigado. é um querido, uma simpatia. A Kate tinha falado realmente, entendeu? E realmente ela não mentiu. Beijo, bocuda. Eu falo pra ela, né, que sabe que eu fiz aquela boca ali. Ela tinha boca de índio, né? Porque não era assim. Mas ela vai todo dia lá no consultório querendo aumentar, sabe? Eu falo pra ela, Pode mesmo. para. Você concorda comigo? Com Que tá na hora de certeza. parar? Mas não adianta falar, não. Ela é terrível. Mas, enfim, ela é Tem um uns amor. pacientes também são assim. A gente Você sabe como é que é, né? fala, tira o aplique, não põe, É, diminui o peso, não não usa tal adianta, coisa, né? não adianta. É complicado, é complicado. Gente, acho que já passou um pouquinho do tempo, passou, o assunto tá bom demais. Eu queria falar sobre aplique, mas vamos deixar que isso é um tema muito, muito polêmico, Muito né? polêmico, melhor deixar. Melhor deixar quieto. Mas ó, assim, resumindo, pode usar, desde que seja com um bom profissional. Como eu tenho amigas que o fazem, e todo mundo tem o seu lugar, desde que tenha ética, sabe fazer. Bem é isso feito, aí, é isso aí. é isso aí. Super recomendo, foi ótimo. Muito obrigada pela presença. Bom retorno a Anápolis. O consultório dele é lá, viu, gente? Eu vou colocar tudo direitinho. A gente tem um consultório lá, que tem o atende hospital, aqui também, e temos né? o consultório aqui. É que aqui não tem o centro hospitalar. Lá E tem. quando for operar, tem que ser lá. Mas Isso. Anápolis é aqui, gente, é do lado, tá? Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço aí todo mundo, a paciência das pessoas me escutarem. Eu falo bastante. Mas eu também converso, é bom demais. Mas é bom. Mas é bom para demais. orientar as pessoas, elas terem É ciência e aprender um pouquinho, né? E Apesar que o pouco que a gente tem, a gente quer ensinar, né? E conhecer a gente como pessoa. Eu acho que o podcast é gostoso por causa disso, né? Isso. Porque a gente sai daquela formalidade também e a gente mostra um pouquinho de nós, seres humanos, né? É isso aí. Tá bom, eu Tá, que muito agradeço. Boa obrigada. noite a todos. Hein? Ó, beijo para todo Tchau. mundo.